E a gente está de volta com o nosso Tarobá Cidade. Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina testaram e aprovaram as máscaras caseiras mais eficazes contra a transmissão do coronavírus. São as feitas de 100% algodão e de sarja. As feitas com outros tecidos não são recomendadas e devem ser evitadas. A pesquisa, na realidade, estava sendo conduzida para outra finalidade, mas acabou sendo intensificada e direcionada. Para explicar mais sobre isso, eu recebo aqui a professora doutora Renata Ribeiro, que é docente do programa de pós-graduação em enfermagem da UEL e líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Saúde dos Trabalhadores da UEL. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui, tudo bem? Obrigada. Bom, então as máscaras caseiras, elas funcionam sim, mas tem que ser de tecidos específicos, é isso mesmo, doutora? Isso mesmo, é assim mesmo, elas funcionam, elas são eficazes, mas a gente não pode fazer de tecidos que tenham os poros muito grandes, porque o vírus, ele é pequenininho e ele, dentro de uma gotícula, ele pode passar por esses poros e facilitar, então, a transmissão do vírus para outras pessoas. Eu vi que você trouxe algumas máscaras aqui, né? Você quer me mostrar certinho? Vamos lá. Então, essas máscaras foram aquelas que a gente testou, tá? Então, essa é a de algodão 100%, né? Ela tem toda uma trama de gramatura de fios, tá? E essa, então, ela é 100% de algodão e ela é segura. Ela tem que ter essa dobra? Isso, é porque essa dobra, ela faz com que você consiga encaixar melhor ela no rosto. Essa é a maneira correta de se fazer uma máscara? Esse é o modelo correto? Existe uma máscara que tem uma costura aqui no meio, né? Que ela até fica assim mais bonitinha no rosto, né? Mas o problema é a costura, porque quando a gente coloca a costura na máscara, no tecido, ela faz com que essa abertura dos poros fique maior ali naquele local. Então a gente indica que ela não tenha costuras, principalmente no meio, né? Porque é bem onde a gente respira, né? Fala, e que ela tenha então as costuras só nas laterais. Então essa é 100% algodão. Essa é 100% algodão. Esta daqui é de sarja. Isso, essa é a de sarja, né? Que é um pano um pouco mais grosso, um tecido um pouco mais grosso. A gente indica que sempre seja dupla, né? Mesmo que a sarja a gente sabe que é um tecido seguro, né? Então a gente testou e ela tem esses poros bem fechadinhos, né? Então a gramatura do tecido ele é bem fechado. As tramas bem fechadas, isso né? Mesmo, tá? Então isso faz com que o vírus também tenha dificuldade para passar por ali. Ok. Qual outro que você trouxe? E aqui a gente trouxe uma feita com um outro tecido mais chique, guipir? né? É um guipir, não é? Esse aqui. Não que entenda muito, é uma lese. É uma lese. Tá? E porque as mulheres também têm reclamado disso, né? Ai, meu Deus. Né? Quer combinar, quer ornar, né, Fabinho? Do Porini. A gente fica, né? Ai, você faz uma máscara de uma cor, daí usa de outra cor, né? Então elas querem combinar. Então podemos fazer. Ele é um algodão, né? Ele é, só que ele é muito aberto, então a gente não pode usar só ele. Então o importante é que por trás eu tenha então o tecido correto. Então no caso essa eu fiz com a sarja para que as mulheres possam usar. Linda por sinal, tá? Adorei. Né? Essa tá linda, né? Até a minha, olha, hoje eu tô combinando, né? Preto e branco. Maravilhosa. Eu ganhei uma, né? Da minha corbazinha. Traz depois a minha que eu ganhei, fazendo um favor. E esse daí, agora, os tecidos que nós testamos que não são bons para fazer essa filtração. Aquele material que a gente usa em casa para limpar a cozinha. Isso, esses são os paninhos de limpeza, né? E que eles não foram feitos para isso. Então, ele nem tem uma gramatura toda entrelaçada para que ele possa segurar o vírus ali, tá? Então, esse não é indicado. Então, a gente nem fez a máscara, ele é muito aberto, né? Ele nem tem nessa, sabe, essa que você mostrou com a sua mão, assim, ele não tem nem trama, isso. Né? Isso. Aí a gente tem o TNT, que a gente tem encontrado bastante para comprar, né? Que é o TNT comum, que a população em geral tem acesso, mas também a gente não indica. Parece que ele é vazado, né? Ele é muito vazado. Não vai segurar o vírus. Não vai segurar. Nem adianta. Nem adianta. Ok. Tá? E o outro é o tricoline, que apesar de você pegar, né? Quando você passa a mão nele, ele parece que ele é um tecido bom, mas esta gramatura não é. Não, existem tricolines que são 100% algodão. Aí sim. Aí ok, tá? Existe uma forma, né, que a gente tem aprendido, aí você fala assim, mas você viu lá no microscópio que não dá. Como é que nós, donos de casa, vamos saber, né? Então você pode colocar ela contra a luz, né? O tecido contra a luz, e se ele passar, né, uma luz mais perto, mas aqui dá pra ver, olha, você consegue ver, se ele passar essa luz, ele é um tecido não recomendado. Ótimo. E se ele não passar, então, ele é um tecido recomendado. Nós temos umas imagens aqui da trama do tecido pra gente ver exatamente como é que funciona e por que a gente tem que
que fazer o uso desses tecidos que são específicos, mais o algodão e a sarja também, né? Aqui é a trama do tecido, né? O algodão. Isso, né? Esse é o algodão, né? Que dessa daqui, tá? Então você vê que ele é bem fechado os poros, tá? Isso é um aumento muito grande no microscópio, por isso a gente consegue ver dessa forma, né? Então você vê que as tramas são muito pertinho uma das outras. Pode passar. Tem mais uma? Essa é a sarja? Essa é a sarja, bem fechadinha, né? A gente nem imagina, né? A gente olha e não sabe como que é. Cada rolinho desse é um fiozinho. Tá. Sabe esse monte de rolinho, todo mundo junto? É um fiozinho, tá? Essa é uma outra, eu acho que essa deve ser... Esse é o TNT, olha como ele é aberto. Tá. Certo? Okay. Então, tá vendo? Ó, facilita a passagem do vírus, né? Tem mais? Tem mais uma? Esse é o paninho de limpeza. Paninho de limpeza, que é bem aberto. Isso, né? Bem aberto. Agora, uma coisa muito importante. Eu ganhei uma máscara também. Obrigada, Fábio Luporini, nosso querido aqui. Que vai combinar com a minha roupa também. É 100% algodão, acho que é importante a gente dizer. Não tem aquele corte no meio, tá, gente? A costura no meio, isso é importante. Agora, tem formas de se usar a máscara. A questão do cuidado. É bom utilizar o álcool gel antes. Como é que funciona? Vamos lá, um jeito correto é a gente utilizar a máscara. Isso. Então, eu nunca vou manusear a minha máscara com as mãos sujas, né? Então... O que eu acabei de fazer? Isso. Não faça o que eu acabei de fazer. Não, mas a gente pode usar o álcool gel se a gente está no trabalho, para facilitar. Ou em casa a gente pode lavar as mãos. A gente pode lavar com água e sabão, Não precisa, né? Se lavar com água e sabão, tá melhor do que álcool gel. Tá ótimo. Ó, trouxe um álcool gel aqui, ó. Então vamos lá, vou passar também. Tá? Então a gente passa o álcool gel na mão, vamos lá. E a máscara, então, limpa, né? E a gente, então, sempre manusear as máscaras pelas tiras de não ficar colocando elástico, a mão, né? A gente evitar de ficar pegando muito nas máscaras. Tá. A gente coloca, prende atrás da orelha. Tem também aquelas que você amarra, né? Mas as mulheres não gostam muito porque também atrapalha o cabelo. Eu acho. Né? E pelas pontas você encaixa essa máscara. O importante é que ela esteja bem vedada no nariz e na boca, né? E que ela não fique muito aberta dos lados. Aqui, você diz? Isso, tá? Então que ela fique bem... Caiu. Coloquei direito no microfone. E que ela fique, então, bem ajustada no rosto. Tá. Né? E na hora da gente tirar, então, a gente não vai colocar a máscara no queixo, né? Que a gente tem visto as pessoas né, fazerem isso. Então, nós não vamos fazer isso. Não pode? Não, porque se a máscara estiver contaminada com o vírus, né? Eu vou estar levando ele para o restante do corpo. Então, quando a gente está com essa máscara, a gente também manuseia pelas tiras para retirá-la. Tá. Essas máscaras caseiras, eu vou usar durante quanto tempo? Quanto tempo que eu posso utilizar para ter que lavar e utilizá-la novamente? Isso, então, o importante é que a gente olhe para essa máscara e veja se ela tem umidade ou qualquer sujidade. Tá. Nesse momento é o momento da gente trocar essa máscara e colocar para lavar. Agora, mais ou menos a população que a gente conversa, tal, mais ou menos a gente vai poder usar por 2 horas. Só 2 horas? Só 2 horas. Não é o dia inteiro? Sair para trabalhar e vou... Não. Por quê? Porque a gente conversa e daí ela vai ter mais umidade na máscara. Mas o importante, como eu falei, é que a gente olhe para essa máscara para ver se ela já pode, se a gente já tem que ir lavar. E ao lavar, a gente precisa colocar numa solução de água sanitária. Então, 1 litro de água sanitária com 2 colheres... Opa, desculpa. 1 litro de água para 2 colheres de água sanitária. Isso. Eu vou deixar lá de molho por 30 minutos. Posso lavar com outras roupas ou somente a máscara? Somente a máscara, tá? Coloca, deixa de molho lá por 30 minutos, retira, lava com água e sabão, enxágua e põe para secar. Tá? No outro dia, se você tem a máscara de sarja ou de algodão, você vai ter que passar, porque ela vai ficar amassadinha. E o passar é bom porque ajuda também. E o passar é bom porque tem o calor lá também e ajuda mata também. O vírus. Meu Deus, eu acho que tem muita gente utilizando a máscara o dia inteiro e ainda usa no dia seguinte. Tá limpinha. Não pode, gente. E o problema também é onde a gente deixa ela em casa daí, né? O certo é a gente pegar essa máscara, a gente tá aqui trabalhando, então a gente pega a máscara, guarda num saquinho e usa outra. Daí essa do saquinho é a que eu vou chegar em casa para lavar.
E vai trocando de 2 em 2 horas. Então, de preferência. Quem vai ficar 8 horas trabalhando vai ter que levar algumas máscaras. Você vai ter que trazer algumas máscaras. Preciso de mais máscara, Fernanda. A Ferzinha que faz as máscaras pra mim precisa de mais máscaras. Não tá dando. Nós temos ali, vamos fazer o estoque para ela. Obrigada, Fabíola Borini. Doutora, foi um prazer recebê-la, professora, muito obrigada. Um prazer recebê-la aqui. Parabéns pela iniciativa, achei super interessante, porque na verdade não era objetivo e acabou acontecendo, né? E sendo super oportuno pra gente nesse momento de pandemia. Essa questão da utilização da máscara correta e a gente poder utilizar a máscara caseira. Eu acho que o importante da gente falar é que, como surgiu isso, o grupo de pesquisa ficou muito preocupado com a população, porque a gente sabe que tem máscaras dessas sendo vendidas a R$5, né? Eu já vi até a R$10. E é complicado, né? Todo mundo que consegue comprar, então, uma máscara assim, né? Não dá para se fazer, né? Então, assim, a gente ficou preocupado e agora nós já produzimos 600 máscaras e aí a gente vai fazer a entrega das máscaras para a população nessa semana ainda. Ai, que ótimo. E super importante da gente dizer que essas voluntárias para fazer a máscara são aposentadas do nosso departamento. Que legal! Então, são enfermeiras que já se aposentaram e aí elas têm um grupo que sempre se encontra e a gente falou com elas e elas estão, então, fazendo essas máscaras para que a gente possa entregar. Então, isso é uma coisa, mesmo ex-docentes da universidade, continuam trabalhando como enfermeiros e hoje é seu dia, disso. né? hoje Parabéns, é dia do viu? Parabéns Obrigada, pelo dia do enfermeiro. Obrigada. Parabéns a todas as enfermeiras também aposentadas que estão fazendo essa ação tão bonita. Parabéns. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Como que tá o sono do seu bebê? Você já ouviu falar em ritual noturno da vida do bebê? A mentora do sono infantil, Gabriele Zier, conta pra gente agora o que é isso e como é que funciona. Olá, Sara, tudo bem com você? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do ritual noturno na vida dos bebês e das crianças. Por que é tão importante? O que é esse ritual noturno? O ritual noturno, basicamente, ele é uma sequência de atos que a gente faz consecutivamente, com muita consistência na vida do bebê. Porque tudo que a gente faz repetidamente, o bebê aprende aquela ordem. Então ele se sente mais seguro, mais tranquilo e entende que, por exemplo, o dia acabou e vamos iniciar a noite de sono noturno, tá bom? E o que é o ritual noturno? É o horário que o sol se põe, para ficar mais fácil para vocês. E o nosso corpo, neste horário, começa automaticamente a produzir um hormônio que se chama melatonina, que é o hormônio do sono. Ele é liberado no nosso corpo entre as 17 e as 20 horas. Então a gente tem um tempo legal para adequar para nossa rotina qual o melhor horário, sempre 1 hora antes dessa criança dormir. Então, por exemplo, se você trabalha até as 18 horas, então é legal a gente começar esse ritual às 19, para que às 20 esse bebê já esteja dormindo, ok? É uma ideia só para vocês entenderem. E o que consiste esse ritual? É levar para o quarto, para um ambiente calmo, sem estímulo, sem muito barulho, sem muitas luzes, dar um banho morninho, relaxante, não muito demorado, um banho mais rápido, mas que seja efetivo e relaxante, tá? Sem estímulos, porque se demora muito esse banho, ele pode estimular a criança em vez de desacelerar. Pode pôr uma musiquinha tranquila, instrumental, você pode procurar aí ruído branco na internet, é excelente para o teu bebê. E colocar o pijaminha, dar o mamar, seja peito, seja mamadeira, e colocar esse bebê para dormir. Isso é o ritual noturno. Ele feito sempre da mesma forma, o bebê entende que acabou o dia e iniciou a noite dele, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Beijo, tchau! Obrigada, Gabriele Zier. No próximo bloco tem um bate-papo com a nutricionista Priscila Teixeira sobre um método de emagrecimento super rápido e diferente. A gente vai para o intervalo com imagens de equipes de enfermagens de hospitais da região. Eu volto já já.